A paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos mais um devocional de hoje. Tema: as obras manifestam que o nosso Senhor é Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui, quando Jesus ele anda sobre o mar, que a gente vai ver a história, os discípulos reconheceram que Jesus era filho de Deus. Por quê? Porque ele andou sobre as águas, reconheceu as obras. Por meio das obras que Jesus Cristo fez, ele provou verdadeiramente que és filho do Deus vivo, pois somente Deus pode fazer as obras que o Filho fez. Assim ele manifestou o poder e glória de Deus entre os homens. Nem mesmo Moisés fez as obras que Cristo realizou. Sendo assim, Jesus é maior do que o profeta Moisés. Ou seja, Jesus se tornou mais glorioso do que o profeta Moisés. Porque Moisés, ele libertou Deus, por meio de Moisés, ele libertou aquele povo. O povo de onde? Libertou o povo do Egito e levou para Canaã. Foi uma promessa do Senhor. Mas só que a lei foi dada a Moisés e a graça e o amor foi dada a Jesus Cristo. Neste momento, Moisés realiza suas obras e agora Jesus realiza as obras como Filho de Deus. Lá no livro de Hebreus 3:3 vai dizer: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ou seja, a maior honra aqui é de Cristo, porque ele foi considerado maior do que Moisés. As obras dá testemunho quem somos em Deus. As obras testificam que somos enviados por Deus. As obras manifestam que o nosso Senhor é Deus e não há outro Senhor que vive praticando as obras das trevas. Ou seja, as nossas obras que nós fazemos aqui nesta terra, ela, além de glorificar o nosso Deus que está no céu, ela demonstra, ela manifesta que as obras que você pratica, você é quem? Filho de Deus. O seu Senhor é Deus por meio das suas obras. Por meio das suas obras, o povo vão identificar se o seu Senhor é Deus ou se o Senhor é as trevas. Por meio das obras que você pratica. Somos conhecidos por meio das obras que realizamos, pois ela manifesta quem somos em Deus. Lembre-se, irmãos, ela fala que somos, e ela fala de quem somos e para onde nós iremos. As obras que os cristãos realizam glorificam a Deus que está nos céus. É isso mesmo, as obras que você as realiza vai glorificar quem? A Deus. Tudo que você está praticando, tudo que você está fazendo, você vai glorificar não a você, mas o nosso Deus que está no céu. Está escrito lá no livro de Mateus, versos 16, vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifique o vosso Deus que está nos céus. Ou seja, que a nossa luz tem que brilhar aqui diante dos homens para que as nossas obras glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Eu não estou falando de salvação, pois ela é somente por fé em Cristo. Será que as obras que tu fazes testificam que você é um servo de Deus? Ou seja, aqui, o devocional de hoje, nós estamos falando as obras que vocês estão praticando. Porque Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu. Ou seja, se nós crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, nós vamos realizar as obras maiores do que a dele. Mas por que nós vamos realizar? Porque Cristo foi para o céu. Cristo está agora sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. E agora nós somos filhos dele, recebemos poder e autoridade sobre tudo o que é mal aqui nessa terra. Você tem que realizar, você tem que colocar e curar em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui vemos
um encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos foi visitar Jesus à noite. Mas só que Nicodemos reconheceu que Jesus era o Messias por meio das obras. Porque ele disse assim: sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras que tu fazes se de fato Deus não for com ele. Ou seja, nós não podemos fazer obra alguma se Deus não for conosco. Se você faz as obras, você faz as obras de Deus. Se você opera a obra aqui do Senhor, é de Deus. Irmãos, os sinais que realizamos mostram que somos em Deus. Irmãos, os sinais que realizamos mostram que somos em Deus, pois o próprio Nicodemos reconheceu que Jesus é o Cristo por meio das obras que ele realizava. Pois ninguém poderia fazer as obras que Jesus fez se Deus não fosse de fato com ele. Ou seja, ninguém pode fazer as obras aqui Jesus fez, que está escrito na palavra. Todos os documentos nas escrituras falam sobre o Messias. Era impossível Jesus fazer essas obras se Deus não fosse com ele. Ou seja, por meio das obras, Jesus, ele demonstrou que era verdadeiramente filho de Deus. Um fato é que quando Jesus transforma água em vinho, ele deu o princípio do seu ministério. Ele deu o princípio do seu ministério. Ele manifestou a glória de Deus naquele momento ao transformar água em vinho. Porque só quem transforma água em vinho é Deus. E Jesus transformou a água em vinho. Ele deu o princípio do seu ministério. Ele diz assim: hoje somos igreja de Cristo, que aceitou Jesus como príncipe e salvador das nossas vidas, por causa das maravilhosas obras que ele realizou em nossas vidas, nos salvando por meio da sua maravilhosa graça. Ou seja, a salvação que Jesus realizou na nossa vida, a obra que Jesus realizou na nossa vida foi a salvação, foi a graça que a gente recebeu. A gente é salvo por meio da graça, porque Jesus realizou a obra de Deus. Jesus veio, ele se entregou por nós, e por meio da obra que ele fez aqui na terra, qual a obra? A obra de sacrifício. Nós somos salvos. Tirando do império das trevas e transportando para o reino glorioso do seu Pai e Deus, também nosso Pai e Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ou seja, Jesus não podia fazer coisa alguma se ele não fosse enviado por Deus, se Deus não fosse com ele. Porque assim como o Pai faz, Jesus faz semelhantemente iguais. Isso o relato está em João 5,19. Jesus é o Cristo prometido nas Escrituras por Deus para nos salvar, pois ele deixou vários sinais por causa das obras que só o Filho poderia fazer. Creia em Jesus Cristo e seja salvo deste mundo tenebroso, pois só ele pode te salvar, pois ele morreu e ressuscitou, pois a obra que ele fez foi aceita pelo Pai e Deus. Está consumado, não resta mais nada para fazer, somente creia que o sangue dele pode te salvar. Está consumado está completo, está pago. Você, nem eu, nem você podemos fazer mais nada. Tudo que nós resta a fazer é se cair de joelho e reconhecer a obra salvadora do Filho de Deus. Mas se eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para eu as realizasse, essa que eu faço testifica a meu respeito do que o Pai me enviou. Ou seja, as obras que Jesus fez testificou que ele foi enviado por Deus. Jesus Cristo é o Senhor, eternamente para todo sempre. A graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.